amendoim aí? Tô só rebolando o queixo, né? Rapaz, esse amendoim é bom, velho. E Então, aí? como é que tá? Eu tô bem, e você? Tranquilão aí? Tudo bem também. Pô, hoje aqui no Rio fez um calor do calor carioca. Ah, para, meu irmão. Quente. Calor. 40? Bateu 40 e alguma coisa? Se não bateu Pô, 40, não vou falar nada não, pô. Tá nos Alpes suíços do Rio de Janeiro, aí não é possível. pô, aqui é bom demais, né? Se bem que ultimamente Depende. tem feito um. Que isso? Ah, Hoje vai ser uma troca muito filosófica, hein? Quero que você você. acha? Eu acho. Eu acho que vai ser bom a conversa aí. Já Ai, não veio com sei se você já Vicente. meteu um tema aí, velho, de como melhorar essa corrida e lascou, brother. A gente vai ter que falar de um monte de coisa aqui. Pode ser que não funcione nada pra ninguém e é tudo, né, velho? Mas aí a pessoa corre o risco de escutar a gente e acabar funcionando também. Aí, mas você tem que ter um negócio controlado, né? A gente tem que controlar as variáveis. Só não é nem porque escutou a gente, é porque não escutou a gente, o negócio funcionou, né? E aí a gente vai ficar falando que é porque a gente falou alguma coisa. A pessoa vai lá e faz o oposto e funciona. Vai entender, né? O que que não funciona nesse mundo? Cara, mas aí a probabilidade dela fazer o contrário do que a gente disser e ser feliz é 100% também, eu acho. O importante é. Não sei, cara, porque o ser feliz é um negócio complexo, né? Porque eu não sei qual que é a felicidade de cada um. Tem gente que gosta de destacar na multidão fazendo errado, né? Tem gente que fica gritando contra as coisas que estão esfregando na cara e acha bom, e ainda encontra quem pensa do mesmo jeito. Vide a Terra plana aí. Há quanto tempo o pessoal ainda tá batendo no peito falando que a Terra é plana, né? Então, É, porra, e tudo, ainda mais hoje que a gente lida com a internet, que temos aquela síndrome de Dunning-Kruger, né? Que é a pessoa que é boa não se sente boa, e a pessoa que é boa assim nos parâmetros, vamos dizer, de conhecimento, né? E é quem que ela sabe tão pouco que ela já acha que sabe tudo, né? É exatamente isso. Ela acha que cara, não precisa aprender, não precisa aprofundar. Não, só isso aqui tá bom. Não, isso aqui que é verdade. E o mundo é muito mais complexo, né? Quando eu falo sempre de temas complexos, as pessoas acham que eu estou problematizando as coisas. Não, é. Você falar das coisas complexas não faz com que elas deixem de existir, sacou? Elas estão ali, né? Vão acontecer, ocorrem, né? Mas se você quiser ignorar para ser feliz, é a velha máxima do escolha a sua ilusão e seja feliz com ela. pô, você falou das coisas que ocorrem, né? Me lembrou de uma passagem que eu tava. Ultimamente eu não tenho estudado muito Bíblica? nada Não, nem foi bíblico, Ah, mas foi filosófica. Eu nem tenho estudado muito treinamento, tenho estudado mais outras coisas fora do treinamento. E assim, sobre o tempo, né, cara? Porque o tempo, ele é algo que a gente tem uma certa dificuldade em lidar com o tempo. Só que mas o você está tempo, falando do tempo aí do Einstein, que ele veio trazer não, esse negócio pra gente, ou o tempo do relógio? tempo do relógio. Que o tempo continua passando e a gente é só. O tempo está ocorrendo, como você falou, né? E a gente acaba não experienciando o tempo que está passando dentro das nossas desilusões com o que realmente é certo ou errado, ou o que deixa a gente triste ou feliz, né? Eu acho que a gente está indo um pouquinho longe. Não sei se você pegou aí. Não, cara, o grande rolê do tempo é que quanto menos você vive o que você está fazendo, menos esse tempo deixa de existir, porque esse tempo deixa de ser memorável, porque o tempo, de certa forma, ele não existe, só existe o agora. O futuro e o passado só existem na nossa mente. E isso tudo só existe quando a gente tem uma experiência, quando isso age quimicamente na nossa cabeça, quando nos traz emoções, porque a gente só sabe que a gente está vivo a partir de emoções, né? Tem gente que gosta das emoções, das dores, das alegrias, da dopamina que traz a euforia das conquistas, e assim se sente vivo, né? Essa percepção.
do tempo e tudo mais vai partir do ponto de você estar experimentando o que você está vivendo. Por isso que eu gosto de dizer que é colocar a vida dentro da vida. Quando você começa a experimentar coisas diferentes dentro da sua vida, você coloca mais experiências, né? Mas eu não digo isso para a gente tentar tudo, porque tudo a gente pode, mas nem tudo a gente deve. Que a gente pode se colocar em risco e entender o que os outros já fizeram com uma certa lógica, ensina a gente que aquele caminho ali pode ser um caminho mais difícil, né? Pode doer, pode ser mais dolorido, pode ser mais difícil no ponto de atingir o seu objetivo, mas você só sabe disso experimentando às vezes, né? Porque aquela experiência para um não é igual a experiência para o outro. Tem gente que aprende no amor e tem gente que aprende na dor, não é? É o que já se dizia sobre isso. Nada deixa de ser sentimento, essas duas coisas. Agora, o que a gente tem que entender é que o aprendizado ele se dá de maneira mais profunda de forma consciente. Quando você reflete sobre aquilo que você viveu, sobre aquilo que você experimentou, você entender por que que aquilo te promoveu aquele tipo de emoção, bom, isso é quase terapia, que está todo mundo tendo que ser levado nas ruas, né? Hoje em dia, o pessoal quer recolher os drogados da rua, né, os craqueiros, de forma, como é que é o nome? Não é coercitiva, não. É um outro nome quando leva o pessoal para a clínica. Daqui a pouco vai estar levando todo mundo de forma forçada para o terapeuta, porque as pessoas não estão conectadas com elas mesmas, né, com a cabeça. Então, essa forma automática da gente viver, que isso leva também a forma automática de se movimentar, acaba fazendo com que a gente traga dores que a gente não entende de onde é que vem, que tragam gatilhos que a gente age de lugares que a gente não sabe de onde é que vem. Mas se você começa a entender o seu comportamento e como você encarou esses comportamentos ao longo da sua vida, você começa a desarmar esses gatilhos. Como da mesma forma, quando você se enxerga correndo e você vê o que você está realizando na sua corrida, você começa a entender de onde é que está surgindo aquela dor na canela. Então é uma reflexão sobre a sua ação, sobre o que você faz na corrida, como que você age ali durante a corrida e como que você faz na vida. Esse é o grande rolê, né, cara, do Corrida Perfeita, que a gente trabalha muito mais do que corrida, a gente trabalha com educação. Só que a gente vive numa cultura, num país onde não é muito valorizado a educação, o processo, é valorizado o resultado. Ninguém quer aprender nada, todo mundo quer ficar rico, ninguém quer saber como construir, todo mundo já quer morar no negócio pronto. Então, o conhecimento em si ele acaba não sendo favorecido desses processos. Eu quero logo o ponto final. Eu não tenho tempo para aprender, eu só tenho tempo para consumir. Então, onde é que eu pago para ser mais rápido? Onde é que eu pago para correr mais longe? O que, que eu tenho que colocar? Qual é a roupa? Qual é o suplemento que eu coloco para dentro? Ao invés de aprender como que o seu corpo funciona e quais as decisões você tem que tomar. Né? Qual é a frequência cardíaca que eu tenho que trabalhar? Qual é a zona de pace que eu tenho que fazer? Mas espera aí, é percepção de esforço. Isso aqui é para ser um treino leve, isso aqui é para ser um treino pesado. Você não sabe o que é leve, o que é pesado para você? Você não quer aprender sobre isso? Não, eu preciso de uma zona de pace, senão eu me perco. Se perde na onde? Se você quer se encontrar, encontrar a si mesmo, saber o que é forte para você, o que é fraco, né? Que é coisa mais importante do que você se perceber, para que no dia que você esteja se sentindo fraco, você saiba por que eu estou sentindo fraco. Porque não era para eu estar me sentindo fraco aqui nesse lugar. O que eu esqueci? Esqueci de tomar água? Esqueci de comer? O esforço não está tão grande, eu já estou acostumado com isso. Então você começa a refletir sobre como que você vai se organizar para cumprir a tarefa que você se propôs, né? Esse é o grande ponto, cara. Mas aí, será que o povo está afim dessa conversa? Ou o povo só quer saber de eu tenho 30 minutos para treinar e passa aqui o treino que eu tenho que fazer, a frequência cardíaca e o pace, e vai. E se você tenta ensinar alguma coisa para alguém, será que ele está afim de pagar isso? Ou se ele, não, só quero correr, eu quero correr para encontrar a galera. O problema é que, normalmente, como cerca de 70% dos atletas aí, ao longo do ano, se machuca. E aí o cara fala, não, corrida não é para mim, corrida machuca. Como tinha um monte de gente de jaleco branco, né, falando que corrida fazia mal. Não, tem que parar, vai estourar o seu joelho. Santa ignorância conquistada pelo jaleco branco, né? Que tinha o poder e ainda tem o poder do doutor antes do nome para fazer valer dele a palavra que sabe mais o ponto final.
mesmo ele não sabendo PN de movimento, de dinâmica de movimento. Cara, foram mais de 15 anos perguntando para um atleta, para os atletas, né, que eu convivia. Sim. O médico me proibiu de correr. O médico perguntou como é que você corre? Não. Ele te viu correndo? Pô, cara. Não. Por que ele mandou parar de correr porque você está com dor no joelho? Será que o seu movimento não pode estar sobrecarregando a sua corrida e por isso você sente dor? Aí eu falava, não, cara, faz isso aqui. Opa, parou de doer. Não é mágica, porra, isso é física. E contra a física, meu irmão, a gente não tem como discutir, sacou? Vai discutir com o Newton, meu irmão. Não vem reclamar de mim, velho, que eu tô falando pra você trazer o pé mais pra baixo do centro de gravidade, sacou? Vai falar com ele, velho. Você tá se freando, mano. Não é porque o cara ganha, chega na frente, que ele tá ignorando ou dando uma banana pro Newton. Não, velho. Ele arrumou um jeito de fazer mais força, mas mesmo assim vai ser rápido. Ponto. Mano, você quer fazer mais força? Ou você quer ser mais econômico, gastar menos força ou gastar menos energia para se deslocar? Ou você quer ser mais eficiente com a energia que você tem? Né? E aí traz a economia de corrida, né? Porque o cara tem um potencial de 100, mas ele só gasta 90. Mas eu preciso de ter um potencial de 100 para fazer a mesma coisa que esse cara faz com 90 e eu podendo fazer com 70, né? Com menos. E aí, precisa? Mas não estão preparados para esse tipo de conversa, até mesmo porque a corrida é tão complexa que os artigos científicos se contradizem e não tem ninguém que fala, olha aqui, é tanta coisa junta na corrida que você tem que somar, colocar e você vai ter que extrapolar. E o que falta para muitos cientistas é imaginação. Imaginação com lógica, né? Com sentido. Não, não posso extrapolar isso. Por que você não pode extrapolar isso, cara? Não, porque não é assim que funciona. O que que não funciona assim? Mas isso aqui não é um ângulo de ação, não é uma tensão muscular, não é um torque que vai gerar esse eixo. Não é assim que a gente tem que entender o movimento corpo humano, com um monte de alavanca junta, trabalhando em conjunto, de forma coordenada, para mobilizar a massa que é o corpo, a gente fazer com que esse centro de massa trabalhe da maneira mais estável possível no deslocamento para onde ele quer ir. Isso tudo está na física, cara. Como que a gente desloca um corpo, né? Como que ele pode ser mais eficiente no seu deslocamento. Mas aí cabe a você querer pensar um pouco, querer uma receita pronta. A grande maioria das pessoas querem uma receita pronta. E de preferência algo que seja palatável e que você tome numa única dose. Porque se tiver que ficar tomando essa dose todo dia, meu irmão, aí eu não quero não. Cadê aquela injeção que resolve o problema? Né? Até para tomar remédio a gente esquece, meu. Imagina ter que aprender todo dia algo novo sobre o corpo. Complexo demais. E assim, se a pessoa já pode, assim, tudo que você falou, se ela parar para pensar e ela se pôr na posição de, cara, quero aprender, quero entender como eu me percebo na corrida, no mundo, na vida, no movimento, né? Como esse movimento gera movimento para poder atingir aquele objetivo, né? Isso realmente é muito profundo, porque às vezes quando a gente está correndo de forma terapêutica, acaba que a gente quer esquecer os problemas, mas não traz essas condições para que a gente faça esse Cara, upgrade, vamos dizer assim. quando a gente vai falar de corrida terapêutica, né? Vamos lá. O que que seria uma corrida terapêutica? Nada mais é do que uma atividade aeróbica de baixo impacto, né? De baixo impacto, não, de baixa intensidade, perdão. Por quê? Porque ali o seu coração vai trabalhar mais, vai bombear mais sangue, vai ter mais um fluxo sanguíneo aumentado também no seu cérebro, vai chegar mais energia, vai circular, vão ter a liberação dos hormônios do bem-estar, né, para tudo isso, o aumento, quer dizer, o aumento da capilaridade dos nossos Vasos. tecidos, dos Vasos. nossos vasos, sacou? Eles se dilatam, entregam mais energia, há um relaxamento dentro disso tudo também, né? Um distensionamento muscular, muitas vezes com atividade de baixa intensidade. Esse distensionamento também pode gerar um certo relaxamento. Eu preciso correr para fazer isso? Eu posso ir para uma sauna, eu posso tomar um banho quente, sacou? Essa terapia
que eu faço, eu estou fazendo ela de forma intencional, porque terapia você tem que ser acompanhado por um profissional para refletir sobre os processos e trazer as discussões e os pontos para a sua reflexão, para você validar ou não validar aquela ação. Quando a gente vai correr, essa fase terapêutica é só uma questão de trazer esse sentimento, essa sensação boa, né? Esse bem-estar que de forma inconsciente naquela ação pode trazer para o nosso corpo. Mas o ponto sobre essa terapia mal feita é que nem você pensar que um copo de vinho é terapia também, né? Porque traz uns malefícios quando mal utilizado. De você achar que você tem que consumir cada vez mais a corrida para se tornar mais terapêutica, para ter os mesmos efeitos que ela tinha anteriormente. Eu quero mais, quero mais, quero álcool, quero álcool. Ah, você está falando que o álcool é igual à corrida? Bem, se consumida de forma inconsciente, você vai ser mais um dos 70% dos atletas que se machucam. E atleta machucado não treina. Então a terapia vai por água abaixo. O álcool, da mesma forma, vai prejudicar a sua saúde. Eu não quero fazer esse ponto com o álcool, porque o álcool não tem dose segura do seu uso. Beleza? Então ele vai prejudicar a sua saúde de toda forma. Mas a parada é tão complexa sobre isso, do malefício que ele traz à saúde de um ponto, mas traz um benefício de distensionamento psicológico e até mesmo físico, que pode ser positivo, que a gente tem que equilibrar tudo. E entender como que cada dose da sua corrida terapêutica funciona no seu corpo e como cada dose do seu vinho funciona no seu organismo, para que você possa tomar a decisão e saber, eu tenho que correr mais, eu tenho que beber mais para atingir o objetivo que eu quero. É uma ação consciente nos dois níveis, né? Porque aí vem a corrida terapêutica, não, só quero relaxar, mas você está relaxando, mas você está deixando de focar em você, no seu corpo. O corpo, a cabeça está fluindo, está vindo um monte de coisa, tal, pá, vai viajando, daqui a pouco vem o cachorro, passa e tropeça e você cai. Pá! É... Detalhe desse negócio de cair, que ontem eu fui atropelado por um carro aqui em São Paulo, que se eu não tivesse Isso, ligado no que estava acontecendo ali na hora, se eu tivesse terapeuticamente isso correndo machucar. ali, eu ia me machucar, porque foi só o tempo do reflexo de puxar a perna, eu parei em cima do capô do cara. Pá! Foi engraçado. Mas é isso. Se você se desconecta de você, do ambiente, sacou? Se você para de perceber essas coisas todas, é uma terapia que pode perder um pouco da sua capacidade, da sua função. Assim como a corrida é uma ferramenta para a vida, como a gente pode utilizá-la de diversas formas, ela não é o fim em si, a própria corrida terapêutica tem a sua função, né? Mas você pode trabalhar ela de maneira adequada. A corrida continua sendo uma atividade de impacto, e o impacto gera estresse no nosso organismo. Se não bem controlado, bem ajustada essa carga, com a adaptação dos nossos tecidos, né, músculo, tendão, osso, isso pode gerar um, mesmo que terapeuticamente falando, um estresse, um abuso no organismo, no qual ele tende a se machucar, a não responder de forma positiva a esse estresse não ouvido, né? Então é uma questão de consciência, né, bem? Até na corrida terapêutica. É, exatamente, eu acho que é aquele objetivo, quando você bota intenção, né, além da consciência, se torna até muito mais prazeroso dentro daquele desconforto, né, que é o sair de casa, sair da cama, se botar em movimento, aquele primeiro passo que é sempre o mais desconfortável, quando se tem uma intenção, acho que o processo fica até mais divertido do que simplesmente esse apagão externo de tudo que está acontecendo. E, André, você falou uma coisa que realmente inicia muito o que eu queria trocar com você, se correr era simples, e você já passou muito perto em falar que a corrida ela é complexa quando a gente não tem essa intenção de se perceber como o nosso movimento gera aquele movimento, né? E assim, essa importância de se reconectar dentro da sua filosofia e além do mundo atual que a gente vê muito, todo mundo só preocupado com quilometragem, com tempo, com pace, com as métricas que cada dia a gente é bombardeado por uma métrica diferente. Como é o primeiro passo para aquela pessoa que entendeu da importância de tentar se reconectar para poder ter uma corrida mais eficiente? Como é que você poderia orientar essa pessoa para ela começar a pensar melhor intencionalmente na corrida?
Cara, como diria, vamos partir do intencionalmente, né, na corrida, porque a corrida para cada um vai funcionar de um jeito, né? Cada um tem sua corrida. Como diria Nietzsche, eu acho que era Nietzsche. Se o Fernando nos assistir, por favor, me corrija depois, Fernando. Quem tem um como, quem tem um porquê aguenta qualquer como, né? Então, tudo parte do porquê você tá se movendo. Qual é a sua intenção com correr? É atravessar a rua, é ir de um bloco ao outro, é fazer o calçadão inteiro, é ser mais rápido do que alguém, é ser mais rápido do que você, é querer viajar correndo, é só para você ter saúde, é para ver as gatinhas na rua, para ver os gatinhos na rua, é para você se destacar na sua comunidade. Qual é o seu objetivo com a corrida? Porque a corrida é um ato natural, né? No qual a gente tem a naturalidade de realizar isso. A gente precisa correr para sobreviver? No mundo de hoje, com certeza não. Não há essa necessidade, né? Mas a gente tem essa possibilidade de se deslocar no movimento bípede com uma fase aérea no meio do caminho. Mas para que eu vou querer aprimorar essa habilidade que é o deslocamento? Eu penso na corrida ou movimento humano como uma habilidade, ainda mais quando você vai fazer isso de maneira repetida, né? A corrida é cíclica, você vai repetir aquele movimento diversas vezes, muito mais do que arremessar uma bola de basquete na sexta, você vai repetir o número de passos durante uma corrida, né? E por que você não tem que pensar no movimento de cada passo que você vai realizar, em como você quer realizar cada passo? Se você muitas vezes pensa em como você quer colocar aquela bola na cesta. Da mesma forma, eu quero botar a bola na cesta ou eu quero me deslocar, eu tenho um objetivo muito claro quando eu estou querendo colocar a bola na cesta. Alguns lugares e diversos arremessadores de basquete arremessam de maneira diferente, né? Lembra do Alex, que foi campeão pelo Brasil inúmeras vezes, seleção brasileira? Ele arremessava todo feio aqui do lado de baixo, você achava que o negócio não ia funcionar, mas às vezes a bola dele caía. Mas quando você arremessa a bola mais de baixo, você tem uma maior chance de tomar um toco do que arremessar a bola de cima. Então, às vezes, tem uma posição, porque você tem um marcador, não tem um marcador, para você fazer essa cesta, se você está longe da cesta, se você está perto da cesta. Então, existem maneiras para você arremessar essa bola de maneira segura para você atingir o seu objetivo. Na corrida, não se pensa em uma maneira segura de você atingir o seu objetivo, de colocar a bola na cesta, de atravessar do ponto A ao ponto B. Porque qual seria a segurança? Se eu jogar a bola torcendo meu braço 50 vezes, será que tem uma chance de eu forçar uma articulação, eu sentir uma dor ali, e eu entender que isso é, pô, tô jogando aqui meu cotovelo para um lado, eu tô torcendo tudo aqui, é por isso que está promovendo essa dor. Só que o corredor, será que ele correndo todo torcendo, todo torcido, né? Porque tem muita gente que corre todo desequilibrado, é, não pensa nisso. Ele precisa de alguma coisa, se ele não tem um como ele quer se deslocar, o porquê que ele quer se deslocar. Então, para não ir muito longe, que eu já fui bastante nessa conversa agora, é você entender em como você quer se deslocar e o porquê que você quer se deslocar. Eu quero me deslocar daqui para lá. Eu quero, sei lá, aproveitar a força da gravidade. As pessoas pensam na força da gravidade, cara, como uma força que atua no nosso corpo o tempo todo. E como se eu me posicionar, tiver uma postura, eu posso me deslocar só com esse desequilíbrio. As pessoas pensam que a corrida pode ser um eterno desequilíbrio, né, favorecendo a esse centro de massa, pensando que como o nosso centro de massa está mais alto do que o ponto no chão, eu posso simplesmente pensar nisso como uma alavanca propulsora para o meu movimento. Eu vou estar caindo, eu só tiro o pé daqui e transfiro para cá. Eu já me desloquei com uma fase aérea, né? Sem esse pé estar no meio do caminho. Mas onde que eu consigo pensar isso? Pensando no meu corpo, pensando nessa massa que eu vou deslocar, em como que ela age. Porra, mas eu já falei um monte de coisa para pensar pro cara começar a correr, meu irmão. Tá de sacanagem, mano. Corre. Sacou? Corre. Sente o que acontece enquanto você tá correndo. Experimenta a corrida. Pô, e aí eu experimentar. E se eu correr desse jeito? O que está acontecendo? E se eu correr desse jeito? O que eu sinto no meu corpo? Se eu aumentar o número de passos dentro da mesma velocidade, como é que eu estou sentindo o meu corpo?
Se eu corro na areia fofa, qual é a diferença para eu sentir na areia dura? Qual é a diferença? Ah, eu vou mais rápido. Por que que eu vou mais rápido na areia fofa, na areia batida, do que na areia fofa? Qual é a diferença? Porra, é o chão que se desloca para trás na areia fofa, né? Dissipa muita energia. Se eu traciono, o chão sai do lugar, né? Então não adianta eu tracionar. Mas se eu puxar a perna, deslocando meu centro de gravidade para frente, eu consigo me deslocar, né? Numa dada velocidade, sem maiores esforços. Eu ter que empurrar o chão para me deslocar, eu preciso empurrar o chão para me deslocar? Claro que você precisa, porque é empurrando o chão que você se mantém em pé, né? Mas se você está com a força de forma equilibrada aqui, você vai sustentar o seu corpo só o necessário para que você não caia. Então é uma sucessão de apoios à corrida. Você pode encarar dessa forma, como eu só quero não cair no chão. Você vai sucedendo apoios enquanto você desequilibra o seu corpo para frente. A gente tem que perceber a corrida é percepção. E você experimentar a corrida de forma consciente, eu acho que é o primeiro passo e o fundamental para alguém que quer correr, quer iniciar na corrida, né? A gente faz isso com atletas jovens brincando. As ações são feitas de maneira inconsciente, né? Você vai trabalhando o atleta num terreno, em outro terreno, fazendo brincadeiras, brincadeiras mais longas. O tutor, o professor, o treinador, ele vai organizando essa dinâmica de trabalho, de percepção com o atleta para ir desenvolvendo a habilidade dele. Isso é básico desde a natação, ginástica olímpica. O atleta vai tendo estímulos que ele vai percebendo o corpo de maneira diferente. Ele vai criando habilidades, muitas vezes de maneira inconsciente, em como fazer uma parada de mão, em como fazer uma estrelinha, né? Como fazer essas ações. Ele vai percebendo como é que o corpo dele vai se movendo com exercícios no qual o treinador vai passando para ele. Os exercícios educativos. Ele vai instruindo de maneira didática as percepções que ele quer que o atleta trabalhe, para ir desenvolvendo a habilidade sobre o corpo para fazer o triplo mortal carpado e tudo mais para frente. Na corrida, a gente pode fazer isso, né? Mas a gente tem tempo para fazer isso com atletas mais velhos? Na grande maioria das vezes, não. Mas isso também não quer dizer que você tem que abandonar a percepção. Você pode trabalhar com educativos ao longo para o cara perceber como que uma cadência mais alta o corpo dele funciona, mas ele não consegue fazer a perninha agir rapidamente, flexionar e estender o quadril de maneira rápida. E aí você pode usar, sejam cones, marcações no chão ao longo do treino da pessoa. Se ela vai passar uma calçada para colocar um pé em cada quadradinho, na mesma corrida, dentro do treinamento dela, essa escolha de terreno, escolha de inclinação, falando, né? Como é que você está sentindo? Olha a postura do seu corpo. Pô, imagina fazer a força dessa maneira quando você está subindo, ao invés de fazer força dessa maneira. Está sentindo uma diferença? A dinâmica da sua corrida melhorou? Não melhorou? O que você percebeu? O grande ponto quando a gente pergunta para o atleta se melhorou ou não melhorou, que é a ação consciente do movimento, ela gasta energia. Você perceber o que está acontecendo, você pensar sobre o seu corpo, como é que está meu dedinho agora, meu irmão? Como é que está o meu quadril? Isso vai gerar um desgaste mental, que é energia. E tudo vai cair numa caixinha só, que é a percepção. Não, ficou mais difícil. Está mais difícil eu correr assim do que do jeito que eu corria antes, né? Mas se eu faço uma ação guiada de o que ele tem que perceber, percebe a ação no chão, sacou? Percebendo só a ação no chão, tá mais fácil você se deslocar ou tá mais difícil? Normalmente fica mais fácil. Você não tem que pensar no todo, você vai pensando em pequenos pontos. Então tenta trazer para você essa percepção. Só esse pontinho que você vai trabalhar. Pensa como é que está o seu bumbum trabalhando agora. Pô, eu não consigo sentir o meu bumbum. Eu nunca. Muitas vezes a pessoa tem a musculatura do glúteo máximo, mas não trabalha ela. Está, digamos, adormecido, que isso ainda causa diversos problemas. Além da sobrecarga nos isquiotibiais, né? Porque os isquiotibiais também trabalham na extensão do quadril. E se você não tem uma musculatura ativa para exigir no qual seria a primária dessa ação de extensão do quadril, por conta de uma posição, uma postura, a posição da pelve desfavorece a ação do quadril ou do glúteo e favorece a ação
dos isquiotibiais para o deslocamento, né, para te propulsionar à frente, para ser esse apoio na saída do pé. Porque muitas vezes o que eu estou querendo dizer é que se sua pelve está sentadinha aqui, ó, tá para dentro, o meu, opa, a minha saída, a minha extensão do quadril, ela fica impossibilitada, né, em relação ao meu centro de gravidade, que está aqui em cima, o centro de gravidade. Se eu ajusto a minha pelve, só a pelve, mantendo o meu tronco no lugar, o meu pé ele já vai mais para trás. Dele para trás aqui, eu aumento a distância do meu centro de gravidade para a saída. Se eu estou com a pelve aqui à frente, ó, só mexer ela de novo, ela veio para frente aqui, eu não consigo fazer essa saída, eu não trabalho esse desequilíbrio, né? E como eu não trabalho mais o bumbum aqui na extensão, porque ele já foi demais aqui nesse ponto, quem que vai ter que jogar para trás para jogar isso? De joelho. O flexão do quadril, ou flexão do joelho. Então eu vou sobrecarregar o movimento tanto daqui para cá e depois tracionando nessa saída. Então, estou trabalhando na musculatura com qual não haveria necessidade de eu trabalhar se eu tivesse uma boa postura, um ajuste da minha pelve para trabalhar esse desequilíbrio. Então, são pontos que a gente pode levar para o nosso atleta de, cara, eu te vi correndo, você está correndo assim, uma análise postural, isso a gente pode trabalhar. Deixa eu te dar um educativo aqui que pode te ajudar nessa posição da sua pelve. Vamos lá, vamos fazer um Anfersen, né? O Anfersen é muito bom para isso, que você já ajusta aqui a sua pelve fazendo o Anfersen, que é aquele movimento no qual você puxa o calcanhar no bumbum aqui, né? Vai e volta puxando. Mas tem gente que puxa o calcanhar no bumbum. Se eu falo, puxa o calcanhar no bumbum, e o cara tá com a perna aqui puxando aqui, ele tá puxando o calcanhar no bumbum, não tá? Se eu não corrigir ele para falar para ele que eu quero que você faça dessa forma, alongando o seu quadril, segurando esse movimento aqui com o seu glúteo, estabilizando a pelve, quadrado lombar, trabalhando para posicionar a sua pelve na posição certa, você não vai ter a execução que eu quero do próprio Anfersen. Os dois estão Não fazendo, percebe. só que a pessoa não percebe. E muitas vezes nem o próprio profissional de educação física pensa no que ele quer com aquele educativo. E aí, o educativo não funciona. Não serve para nada, concordo. Se você não sabe para que é um educativo, para que é aquela ação, onde que você pode usar essa ferramenta, porque ó, eu falei do Anfersen, que é um educativo que a gente pode melhorar o ajuste da pelve, essa percepção do desequilíbrio e a entrada do pé. A gente pode trabalhar também o contato do pé no chão, fazendo essa sequência, a estabilidade do corpo de forma lateral, o equilíbrio braço e perna, tudo isso pode ser trabalhado nesse educativo. Mas como a gente falou anteriormente, tem que ter intenção. Eu tenho que falar para o atleta o que eu quero que ele perceba com aquele educativo e a execução correta para tal. Aí a Sim. gente consegue trabalhar a percepção. E dessa percepção, desses estímulos que você vai dando ao atleta, ele vai conseguindo ali criar um repertório motor melhor. Porque ele vai fazendo conexões neuromotoras para executar esse movimento. Muitas vezes, para fazer a manutenção dessa postura, ele vai ter que pensar para danar. Porra, tem que contrair aqui, bumbum, umbigo nas costas, não sei o quê. Mantém a postura, fica, se sente todo engessado. Mas daqui a pouco, aos poucos, faz isso por 2 minutos. Faz por 2 minutos e 20. Faz isso por 3 minutos. Você vai acrescentando o estímulo que vai ficando cada vez mais fácil. E isso vai sendo incorporado às habilidades motoras que esse cidadão, essa atleta tem. Então você aumenta o repertório motor, o controle motor, o equilíbrio do seu corpo. E, cara, sabe o que é o bom disso? É que isso é o poder, seu poder sobre o seu corpo. É você mandando mais no seu corpo, sacou? É você tendo um entendimento melhor com o seu corpo. E que coisa melhor do que você se dar bem com o seu corpo? Porque você vai estar com ele o resto da sua vida, mano. Por que você não aprende a mexer nesse negócio direito, né? A gente tem o hábito de não ler manual de instrução, né? Vai usando a parada aí de qualquer jeito, espera quebrar ou não espera quebrar. Mas tem coisas que a gente pode aprender assim, né, numa dinâmica que não precisa ser nessa paulada. Tem pessoas que treinaram, tem professores capacitados que a gente pode se instruir para encontrar um caminho mais fácil, né? Então, nesse sentido, que a gente estava falando lá do iniciante, se perceba, né? Experimente a corrida de diversas maneiras. Não fique fixa só uma maneira, né? Explore a corrida. Esse é o grande ponto, a maneira de você se mexer. Quando a gente é criança, não tem coisa melhor do que brincar de várias coisas para você explorar as habilidades, a psicomotricidade, o que deveria ser ensinado nas escolas, né? Isso até mais velho, onde que cada vez mais, isso já desde a minha época, era o rola-bola,
depois a galera do fundamental, a galera que está no vestibular, não quer nem mais saber de educação física. Por isso que a gente tem esse monte de cidadão de merda que a gente tem no Brasil hoje, que não respeita mais regra, que não sabe lidar em grupo. Ninguém nunca percebeu que a educação física é o ser social ali sendo aplicado, né, com jogos, com trabalhos coletivos. O esporte é uma ferramenta, é um meio para desenvolver o cidadão e ele aprender a lidar diante de uma dinâmica de regras em cada local que ele se encontra, né, velho? Mas é isso. Então, ensinar corrida, porra, tá de sacanagem, André? Eu já corro desde quando eu nasci, meu irmão. O campeão lá, meu irmão, ó, ó, o cara lá corre há 50 anos e mais rápido que você, nunca fez um educativo. Beleza, vamos ver quem vai chegar ao 100 correndo ainda. Esse é um excelente ponto. Porque a gente esquece que a gente não consegue ter esse olhar um pouco mais longevo para as coisas que estão acontecendo no momento, né? Por isso que a gente acaba Olhar não per... longevo, meu irmão. A gente não consegue nem fazer poupança com o dinheiro que a gente recebe, cara. A gente já quer gastar, quer fazer ali, quer comprar para agora, quer o imediato. Pensar em saúde e força para o futuro. Eu quero é tomar bomba agora para ir pro carnaval e pegar as gatinhas fortão, meu irmão. Cara, isso é uma mudança de cultura, sacou? O meu trabalho ele é tão difícil por Sim. conta disso, porque é um ajuste cultural de pensamento, sacou? Educacional sobre como que você pensa corrida, como que isso pode ajustar e melhorar a sua vida, sacou? Mas continue que eu já interrompi. Não, é exatamente, eu acho que entra muito também no que eu penso, tanto quanto nosso lema aqui na Sprint Now, a gente fala, construindo corredores rápido, mas sem pressa. É tentar trazer essa percepção com intencionalidade para se tornar eficiente, mas não tendo pressa de ir para agora, de tendo a pílula, como você falou, o remédio, a bomba, e pensar realmente o quão pode ser divertido, começar a entender os comandos que você pode se governar ao fazer os movimentos, né? Porque assim, por isso que eu gosto também muito da trilha, né? A trilha, ela, fugindo um pouco do assunto, ela acaba te expondo a esses momentos que você acaba tendo que se orientar para poder tomar melhores decisões e se perceber naquele ambiente, né? Porque a corrida, esse movimento de forma mais eficiente ali na trilha, você acaba tendo o buraco, a pedra, a inclinação, a lama. Então, essas coisas assim trazem esse repertório para te deixar sempre consciente ali naquele momento presente. E o que você falou, eu acho que não tem como assim é, deixar de lado a profundidade que é essa situação da pessoa ela se colocar naquela situação de tentar experimentar como é que eu vou correr desse jeito, como é que é se eu aumentar a passada, se eu aumentar a cadência, como é que é se eu fico com o meu peito e aumento a respiração, como é que se eu correr um pouquinho mais rápido, qual vai ser o músculo que vai reclamar primeiro, então será que eu estou melhorando minha pisada? Não estou? Dentro de uma dinâmica, um simples treino para sair, cara. Hoje eu vou sem o fone, vou correr e vou tentar ver como é que eu me sinto. Né, cara? Eu acho que isso é muito, muito profundo, André. Eu acho que não. Né, não sei o que você pode complementar aí. Cara, o grande rolê da trilha é que ou você aprende ou cai, né? Esse que é o ponto. Você vai escolher a É, pedra que você vai pisar, você vai saber que a mais verdinha ou a mais molhada, ela escorrega mais. Você pode pensar sobre isso e entender sobre musgos, né? Que tá ali o negócio na pedra, ali vai escorregar. Ou então você vai escorregar uma vez, vai escorregar duas vezes. Às vezes você nem viu onde que você pisou, então você vai escorregar sempre e vai achar que a trilha é um lugar escorregadio. Ou então você vai escolher onde você vai posicionar o seu pé. Você já pode entender de musgo antes de entrar na trilha. Você pode saber o que é um limo, né? Se você tiver um conhecimento. Você sabe que se pisar no limo, você vai escorregar. Então, às vezes, as pessoas não têm nem contato com o limo, vai pisar no negócio e vai escorregar. Né? E depois ela pode aprender sobre isso porque caiu. Né? Mas se você já tem um conhecimento adquirido sobre aquilo, se expôs, né, a trilha e entendeu que, pô, se eu pisar ali eu caio, você para de tomar a decisão de pisar ali. Você pode fazer isso de forma consciente ou de forma inconsciente, porque a gente reage ao perigo
sem mesmo a gente pensar. São atos instintivos que a gente vai tornando para nos preservar, né? Então, o seu cérebro está sempre aprendendo de forma consciente ou de forma inconsciente. Quanto mais a gente se expõe a fatores, a perigos, ele vai entendendo mais sobre o que é perigo e o que não é perigo. É que nem uma pessoa que só vê o noticiário do Rio de Janeiro e vai falar que o Rio de Janeiro é um inferno, que eu não vou pisar nesse negócio de jeito nenhum. Aí ela vai para lá e aprende que é verdade isso. Que você tem que aprender a lidar nesse ambiente e que não é tão assim quanto o jornal fala, sacou? Então, existem circunstâncias que você vai aprendendo a lidar, que alguém pode te ensinar como fazer isso. Só que você vai se expondo a isso de forma inconsciente, você vai criando essa dinâmica. Quanto mais um corredor de trilha corre na trilha, menos ele pensa onde que ele vai pisar na trilha. Né? Onde que o pé vai, onde é que não vai, se encaixa o pé ou se não encaixa, ele já sabe, ele já pisou diversas vezes. Ele já viu que num momento tracionou, no outro momento não tracionou. Aqui eu consigo tracionar, ali eu não consigo tracionar. Existem ações conscientes e ações inconscientes. E a gente tem que tornar as nossas ações inconscientes para a gente gastar menos energia enquanto corre. Para você pensar só no controle e direcionamento, depois o seu corpo vai tomar a decisão. Você não fica olhando para um buraco, você já olha o buraco e seu corpo vai reagir sobre aquele buraco. O tamanho da passada para pular o buraco, você não vai falar, eu tenho que pular 1 metro, eu tenho que pular 1,50 m. Eu tenho que pular, meu irmão. A conta quem vai fazer é o meu corpo quando eu estiver pulando. Agora, como eu quero pular, eu também posso treinar isso. Eu posso pular projetando o meu pé para frente, no qual ele vai pisar no chão e ele vai frear o meu movimento, e se tiver uma poça subsequente, eu não vou conseguir absorver a energia e eu vou cair, eu não vou conseguir manter essa aceleração no meu corpo, eu vou frear e não vou conseguir saltar o próximo, ou então eu faço com que esse pé entre abaixo do meu centro de gravidade, onde que eu mantenho a aceleração do meu corpo e favoreço o próximo salto. Eu posso praticar isso, ou então eu posso cair diversas vezes e falar que eu não dou conta de pular essa sequência de poças. Ou então alguém pode falar para você e falar, cara, salta assim, para ver se fica melhor para você. Né? Aí o cara vai lá e salta assim e consegue ter uma dinâmica de movimento melhor. E ele já aprende por a próxima vez que ele vê duas poças daquela forma. A gente vai aprendendo, a gente vai se expondo de forma consciente ou inconsciente. A forma consciente é a forma mais rápida, muitas vezes, de você adquirir um padrão no qual você quer, né? O como você quer se deslocar, o que eu quero fazer na trilha, como eu quero me deslocar na trilha, eu quero pensar muito onde meu pé vai, o pé não vai, no meu centro de gravidade, eu vou correr sentado, eu vou manter uma postura, quando eu estiver na subida, eu tenho que projetar meu centro de gravidade para frente, eu vou flexionar meu tronco, não vou flexionar meu tronco, essa passada vai aumentar, vai diminuir, se eu corro com uma passada muito larga na descida, o que isso vai ocorrer, vai gerar no meu corpo, sacou? Eu tenho que deixar desenrolar uma descida? Bom, se você está vendo o final da curva e a descida é curta, eu acho que vale. Agora, se você não está vendo o final da curva e você não sabe quanto que você vai acelerar, acho melhor não, porque você pode perder o controle e cair do precipício. Então, se expor, experimentar é o fundamental para você ficar melhor, para você tornar esses atos inconscientes. Mas você favorecer com atos conscientes sobre como você quer se deslocar, eu não tenho a menor dúvida de que é a maneira mais fácil de se realizar isso. Ah, mas E o Pilha você, Jornet não faz educativo. Não, ele não faz, cara. Ele nasceu na porra da montanha, correndo 100 quilômetros quando estava com 5 anos de idade. Então ele já foi se desafiando e encontrando de maneira inconsciente como se mover no meio da montanha. eu acho que a gente acaba sendo pego por esses argumentos muito mecanicistas, sabe? E aí acaba a pessoa que não entende vê aquilo ali como um desfecho final, né? E não entende que além daquele benefício, né? Que como você puxou aí, né? Temos a polêmica que o educativo não teria benefício, mas com argumentos mecanicistas para a pessoa que só vê, só pensa no resultado final, mas não vê, como você falou brilhantemente, das fases de aprendizagem que ela pode ter e o ganho que ela pode ter, incluindo certos tipos de atividades conscientes, né? Porque não adianta nada você só incluir uma atividade e encher o seu tempo, gastar tempo ali se não for de forma consciente.
Mas eu não sei, não, cara. O que as pessoas mais querem nessa vida é ficar inconsciente, cara. A gente vai cada vez mais usando droga, não quer pensar num problema, não quer pensar em nada. Então, por isso que eu deixo Sim, isso a critério do atleta, sacou? Da pessoa. O que você quer pra sua vida, cara? Você quer o quê? Você quer ser mais consciente? Porque a consciência também traz problemas, porque você vai ter momentos no qual você vai ter que largar de mão. Você fala, não, esse problema eu não vou resolver. Eu vou resolver outro problema, porque tem esse aqui não aquela está na minha mão. a máxima, né, do... Eu lembrei de uma frase também, mas tem aquela máxima, né, que a ignorância é uma benção, né, mas temos que avaliar muito bem isso aí, porque o conhecimento ele é bom, mas a forma que você usa esse conhecimento é a sabedoria, né? Eu acho que isso é um ponto que vale a pena refletir, então, né, Vale, porque vale. e Eu acho, eu tenho aham. por mim que o conhecimento ele é libertador, né? Ele vai te dar as ferramentas para você tomar a decisão do que você quer fazer e como você quer fazer. Só que aí a gente tem a nossa curva de Dunning-Kruger, né, do Kruger aí, de que É, quanto menos que eu é, sei, eu acho que já sei tudo. Aí daqui a pouco o cara acha que é melhor ser ignorante porque ele não tem o domínio sobre tudo aquilo. Só que às vezes se ele continua estudando, ele vai ter a certeza de que não tem domínio sobre tudo aquilo, mas tem domínio sobre várias outras coisas, sacou? E ele sim, começa a escolher onde que ele luta, onde que ele não luta. Esse é o grande ponto. Só que a gente tem que dar o tempo para essa maturação. Da mesma forma como a gente vai treinar osso, músculo e tendão, a gente tem que treinar nosso cérebro para entender, para diagnosticar, entender qual é a briga que ele vai ter, qual é a briga que não vai ter. Você vai brigar com um velhinho que esfaqueou o porquinho na Paulista, cara? Meu irmão, não tenho o que falar com aquele cara, sacou? Deixa ele pra lá, vou ficar perdendo meu tempo com isso. Mas eu vou conversar com alguém que queira entender sobre a dinâmica de patriotismo e você colocar a bandeira americana no meio do. Entende? Existem níveis de consciência de brigas que a gente vai ter ou não. E tem gente que para no meio do caminho e só fica no que o Bolsonaro é o Salvador, o Lula é o capeta, ou então vice-versa. Então eu só estou querendo trazer para a corrida uma dinâmica de seita, de crença, onde que as pessoas não querem ir além de se provocar e pensar, pô, eu estou errado sobre isso que eu penso, prefere pensar que já sabe tudo, ao invés de dar o braço a torcer de que, pô, eu pensei errado. Eu tenho que repensar sobre quem eu apoio, ou quais são as minhas ideias sobre isso, né? Porque se a gente para pensar de ação consciente no país, o que a gente pode fazer? A gente só pode ser um melhor cidadão, né? Seguir as regras, as leis. Só que se alguém faz a coisa errada, a gente fica puta, a gente acha que não tem o porquê fazer isso. Então, ao invés de você conhecer as leis e seguir as regras, é melhor você não conhecer nenhuma lei e não seguir nenhuma regra, né? Esperar ser multado para entender qual é a regra local, se pode ou não pode parar no lugar, ao invés de estudar o trânsito como todo mundo estuda e sabe se é uma via de acesso, se é uma via de é, sei lá qual é o nome das vias, também eu estudei pouco sobre isso, eu nem né? dirijo, então eu fico quieto. Então a gente espera ser multado e acha ruim quando é multado, porque a gente respeita uma regra, respeita uma via. E da mesma forma, a gente fica bravo quando o nosso corpo se machuca, porque a gente não respeitou a regra do nosso corpo sobre a Exatamente. evolução. A gente vai usando ele até que, daqui a pouco bate, daqui a pouco dá ruim, vamos ver se quebra, vamos ver se a polícia vai vir me multar aqui, porque você simplesmente não deu uma olhada em como é que o seu corpo funciona, então como é que os corpos, de forma geral, respondem ao impacto, né? Meu irmão, que soco no estômago, hein? Cara, e assim, é, a gente, a gente é muito além do que só nossa frequência cardíaca, né? Eu acho que esse papo vai muito além disso, no Cara, mas a sentido, gente depende muito da nossa frequência cardíaca, eu acho. obviamente, Se ela não estiver sim. funcionando, meu irmão, já era, esquece. Não, vamos botar num cenário mais, como você falou, o primeiro passo ali para só trazer para a consciência, né? Obviamente, ela não pode ignorar o seu coração, a sua frequência cardíaca, mas que tem muita coisa além, né, do que ela Não, cara, precisa e é perceber. exatamente isso. O ser humano é muito mais complexo, por isso que você não pode impor uma corrida para todas as pessoas. Cada um tem sua corrida, cada um tem sua satisfação, tem seu motivo, a sua razão para se deslocar de maneira bípede, sacou? E eu acho que, como professor de educação física, eu só favoreço e busco que as pessoas estejam em movimento. E vou tentando trabalhar de forma
vagarosa e continuada para que elas tentem um pouco mais de consciência sobre isso, sacou, cara? Tenta ter um pouco mais de consciência sobre o que está realizando, que isso é a chave, sacou? Da liberdade para sua corrida. Quantas pessoas não ficam presas no pace, em ter que postar o pace para alguém achar que o pace dela é legal, e se isso tá bom, se isso tá ruim? Quantas vezes a gente tem que estar se equiparando com outras pessoas para se sentir reconhecida no ambiente, né? Isso é algo do ser humano, o tal do reconhecimento, da validação de que eu existo, então tem que estar com alguém, meu pace tem que ser legal, aí eu existo mais. Se eu corro abaixo de 40, os 10 quilômetros eu sou melhor do que o cara que corre abaixo de 50, ou que o sou um frango comparado ao cara que corre abaixo de 30. Não, cara, cada um tem sua vida, cada um tem o seu ritmo, cada um tem suas possibilidades de conseguir isso, sacou? De realizar. Às vezes correr um 10 km abaixo de 40 para uma pessoa X é muito mais difícil do que para um Pro correr para 29, sacou? Tem que entender a dinâmica e a vida de cada um, sacou? Então, cada um tem o seu corre, cada um tem a sua corrida, tem a sua dificuldade. E essa individualização, ela só passa por um caminho, pela consciência de qual é a sua corrida, o que que você quer atingir com isso. E depois, com um profissional que vai entender essa individualidade desse atleta, entender qual é a corrida perfeita desse atleta, o que que ele está buscando realmente, como que eu auxilio isso no caminho dele. É algo que IA nenhuma vai conseguir fazer. Se bem que se o cara conversar demais com a IA, mandar vídeo e a IA for bem alimentada, vai dar jeito. Mas dá trabalho, né? Pô, trabalho sempre dá, mas é por aí, cara. E é isso. Existem vários profissionais de educação física, vários treinadores de corrida, várias maneiras de se atingir um mesmo objetivo, sacou? E qual é o mesmo objetivo? Correr longe, correr rápido. Quão rápido, quão longe. Pode fazer isso de diversas maneiras, sacou? Depende muito mais do atleta do que do treinador. Porque senão o treinador do Marilson aí tinha um Marilcinho todo ano, cara. Todo ano tava replicando o Marilson. Quantos anos que o Brasil não tem o Marilson? Apareceu um Danielzinho aí, correndo forte. Sumiu, se perdeu, né? Grande Jorginho tava com ele lá, fez o menino correr, mas continuou correndo. Jorginho conseguiu replicar isso no novo Danielzinho. Então depende muito mais do atleta do que do treinador, né? E do atleta e do treinador enxergar o atleta, as potencialidades desse próprio atleta e como que eu tenho que trabalhar esse atleta. A questão de uma metodologia, que isso é muito importante, é uma maneira de se trabalhar, né? Ela não pode perder o foco, porque uma metodologia não é uma maneira fixa de tratar todo mundo, é um caminho de Sim. se observar um atleta, né? Essa foi um dos pontos fundamentais que a gente criou a metodologia do Corrida Perfeita, de como que a gente trata o atleta aqui, como que a gente quer tratar essa questão da consciência, do crescimento do atleta, muito mais do que a performance, pensando na longevidade e na continuidade, de que as pessoas se sintam bem e saibam utilizar essa ferramenta que é a corrida ao longo da sua vida, né? E, cara, se você pudesse dar uma dica pra galera que tá assistindo, hoje ela Vem treinar comigo tá. no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo na Ah, Apple ah, Store, então na aí, Google Play. Já somos mais de 5.000 atletas juntos embaixo da mesma bandeira, correndo cada um em busca da sua corrida perfeita. e te falar, isso aí é um... Você já tem quantos anos de Corrida Perfeita? Cara, foi 16, foi mais de 16 que a gente vendeu o nosso primeiro programa, né? Era no Hotmart, então 16 para 25 são 9. Ano que vem fazem 10 anos de corrida perfeita. Quando eu cheguei na internet era tudo mato, Abriu, abriu o mar, né? Caraca, né? Sem mostrar bundinha, peitinho e fazendo, sem fazer piada. Isso deixou muita gente irritada. consistente, né, cara? É, de falar que eu assisti muito vídeo seu, é, Cara, vídeo isso do é uma das coisas que Farhouse. me deixa mais feliz, cara, porque em muitos lugares que eu vou, tem sempre alguém agradecendo pelo trabalho. Isso aqui é coisa melhor do que o seu trabalho ser positivo para a vida de outras pessoas, sacou? E o meu trabalho, nesse caso, na grande maioria das vezes, massiva das vezes, eu não ganho nada em retorno com esse trabalho, sacou? Tipo, eu tô ajudando meio que de graça o pessoal, Sim. né?
São mais de 700 mil seguidores que a gente tem no YouTube e eu ganho dinheiro com isso. Não, cara, eu não faço um vídeo que viraliza 1 milhão de views, que é como o Anderson Nunes faz, a galera que faz a piada e que ganha dinheiro na internet com esses vídeos, sacou? Muitas vezes eu ajudo o pessoal e eu pergunto, e aí? Comprou o método? Entrou? Tá na equipe? Não, cara, mas porra, aqueles vídeos me salvaram, meu irmão, mudaram a minha vida. Nossa, cara, valeu. Fico feliz em te ajudar. Mas é isso. O Verdade. nosso trabalho tem que ser muito maior do que só o retorno financeiro, né, cara? É. E como eu falo, né, a gente se espelha em vocês e eu também acredito muito nisso, porque quando é algo que vem para o bem, ele junta, e junta no sentido de que agrega alguma coisa ao outro, independente do que isso se transforma lá na frente, né? Então, acho que esse é um dos nossos objetivos até como profissionais e como a corrida tem esse poder de ser uma ferramenta na construção da saúde, de outras áreas da vida da pessoa, como impacta, né, diretamente e usar a corrida como uma ferramenta. Eu acredito muito fielmente nisso, né, de como Eu tenho a certeza, corrida. não, que eu quero as pessoas felizes, velho, porque as pessoas felizes não enchem o saco das outras pessoas, velho. Eu só quero paz pra vida, velho. Só isso. Se eu puder promover a felicidade nos outros de alguma maneira, a minha missão está cumprida. Com certeza. E, cara, assim, sensacional, André. Eu acho que diz muito sobre o sucesso aí que você tem no Corrida Perfeita, a forma de se importar com o indivíduo, né, na sua individuação. E eu acho que quando a pessoa entender que esse processo pode ser muito mais divertido quando ela entrar de forma consciente, ela vai começar a aproveitar muito mais a corrida dela, vai começar a desenvolver, vai começar a querer entender o porquê a técnica dela pode ser mais eficiente, não porque ela está vendo a técnica do profissional de elite e tenta copiar e tenta ver qual é o parâmetro, o comprimento, a cadência, e sim entender como ela pode, dentro do que ela já faz, transformar a melhor corrida dela em mais eficiente, né? Eu acho Sim. que, cara, Técnica de corrida se trata muito mais do que eficiência, se trata muito mais sobre eficiência do que sair bonito na foto, né? um amigo meu me manda, né, que aqui no Rio de Janeiro tem a máxima de que uma galera vai tirar foto para correr. Aí É. é um vídeo de. O cara faz uma foto, um vídeo de você correndo sem você correr. Aí ele grava como é o vídeo é feito. Aí a pessoa fica parada, aí faz exatamente o que você faz com o bonequinho, aí o cara tira a foto, aí o cara tá com uma pose assim. E aí eu falo, cara, se eu dia que parar pra fazer isso, eu acho que eu. Enfim. Cara, mas de alguma forma aquilo faz a pessoa feliz, meu. Eu espero que seja Isso aí. uma felicidade sincera e que ela não caia naquela síndrome do impostor, que tem que estar se justificando para todo mundo, ficar achando que está com o rabo preso por alguma coisa, né? Porque você vive uma vida de farsante. Você está vivendo sempre a fantasia de outra pessoa e não só a sua, de qual você quer vestir, né? Que esse negócio da fantasia eu acho legal. Semana passada eu corri o Challenge de Fortaleza, né? Triatlon, lá uma distância de half marathon. E o triatlon tem muito disso da fantasia de super-herói, né, cara? Que você bota uma roupinha toda especial, você troca de roupa 3 vezes ali, né, no meio do evento, vira aquela gincana. Agora é hora de morfar, meu irmão, galera do Power Ranger, então, vá! Entrei na motoca agora, vai pra bicicleta, vá. Aí depois, agora é a hora da corrida, meu irmão. Aí você vai se transformando, vai vivendo uma fantasia ali que, meu irmão, aquilo não leva para lugar nenhum a não ser uma saúde e um bem-estar, né? Esse que é o grande ponto. Só que aí as pessoas ainda vivem da foto, de como que sai na foto depois, né? Se tá bonito. O que que parece um triatleta? Bom, o triatleta é um cara bem sucedido, né? Porque tem dinheiro, tem tempo para treinar, não sei o quê. Aí vamos para as ilucubrações, né? Do Isso compra status, né? inconsciente e o que a gente tem. Hoje em dia, o cuidar de si é muito do status, né? As pessoas têm desejo. Meu irmão, ter uma vida de influenciador, essa fantasia da vida de influenciador, né? Que é acordar, tomar o chá da verdade e o limão com gratidão, né? Para acordar.
e levantar e fazer a massagem, levar a vida, cuidar. Enquanto isso, o vagabundo tá lá no metrô esperando chegar no serviço 3 horas, sacou? Mas na hora que tira a foto da corrida, ele é igual o influencer na pose, na roupa colorida. Eu acabei de atingir o mesmo objetivo. Eu tô igual a Manu Fit, como é que é o nome da moça lá? Sacou? Eu tô igual a Manu Fit, eu tô com a vida dela, eu tô igual a ela. É que nem eu coloco, quando eu coloco a roupa do super-homem, eu virei super-homem. Mas não tenta voar que vai dar merda, meu irmão, né? Mas você se acha, você pensa, você se enxerga. Aí a pessoa vai lá e para pro fotógrafo fazer uma pose igualzinha a da Manu City, de algum outro influencer aí doido que tem uma vida que ninguém tem, mas o cara quer ter aquela vida, aí fica naquela ilusão, mas pô, sim, quando Você eu se fui, eu sente. fui igual àquela pessoa e agora tá legal, né? Porque ela cria isso. Só que o grande ponto disso é exatamente a ação inconsciente sobre a vida. Porque ela não pega a consciência de caralho, passei 3 horas no busão, gastei uma grana para contratar um abestado para tirar uma foto minha, abestado não, fotógrafo profissional, né? Ele sabe o melhor ângulo e tudo mais, tratar a foto, para ficar parecido com a Manu City. Porra, mas não é isso que a gente faz na Disney também, velho? Quando gasta dinheiro para viver uma fantasia, o dinheiro que não se, o dinheiro que não se tem. A gente vive no mundo da fantasia, cara. Então não tem como julgar a corrida de ninguém, o cara fazendo a pose. Ele tá só se desconectando da realidade dele e vivendo alguma coisa que para ele traz um pingo de menos lamúria Alívio. sobre a vida, de alívio, né, da pressão que às vezes a vida traz, que forma que, já que eu não ganhei 1 milhão no primeiro ano, eu sou incompetente, porque eu não consigo pagar minhas contas, eu sou incompetente, porque eu fui demitido, porque a empresa estava quebrando, eu não valho nada, e eu tenho que, de alguma forma, valer alguma coisa, nem que seja na rede social, com uma foto, com um like, quando eu pareço com a Manu City, usando a roupa dela, a maquiagem dela, e qualquer coisa dela, porque ali eu ganho diversos likes e ali eu me sinto vivo, né? Vive no mundo da imaginação, mas de uma certa forma a nossa mente controla o nosso corpo e ali ela tem um alívio. Jung, né? Jung fala que enquanto você vive inconsciente, enquanto você está inconsciente, você chamará isso de destino, alguma coisa assim. Esqueci a frase, mas é muito boa para quem gosta de Né? filosofia. Uai, Né? quantos não quiseram voltar para Matrix, meu irmão, para não saber da realidade? Né? Pô, muito bom. É isso, mano. Então, cada um com a sua vida, cada um levando o seu rolê, que seja feliz e que não enche o saco dos outros, que não acha que o outro tem que viver a vida igual a sua, que você resolveu escolher para a sua vida, sacou? Eu acho que respeitar o espaço do outro é fundamental, entender o outro. E por falar em respeitar o espaço do outro, uma dica para os atletas iniciantes, quando a gente fala sobre corrida, que é uma certa liberdade, mas quando você está numa corrida, numa prova, você não é mais livre, você tem regras, você está se comportando em conjunto, muitas pessoas ali, cada um tem que resolver o seu problema ali, que é atravessar do ponto A ao ponto B. Mas a maneira como você se comporta ali, se você vai cuspir para o lado, se vai cuspir para o alto, se vai pegar um copo, vai parar, como que você, as suas ações vão impactar no próximo, isso tem que ser levado em consideração. Isso é viver em sociedade. O esporte ensina a gente a Coletivo. viver em sociedade. Então, você na corrida também está vivendo um ambiente social. Se você vai correr os seus 10 quilômetros para 1 hora, não faz sentido nenhum você estar com a faixa da largada no peito, na sua barriga. Você não vai correr mais rápido que os caras da canela seca lá na frente. Ponto. E se os caras da canela seca que vão correr rápido estiverem lá para trás, eles vão sair atropelando vocês porque eles querem correr rápido, né? E ele não vai sair desviando de você com licença porque ele quer ser rápido. Mas você quer ser rápido na sua velocidade. Então, cada um se respeita na sua velocidade, no seu momento, dentro do mesmo espaço, e todo mundo vai ser feliz. É respeitar como que as regras ali funcionam, quais são, o que está acontecendo naquele ambiente ali coletivo, né? Então a gente pode ser feliz dessa forma, respeitando os outros, cada um respeitando o seu pace, um não chamando o outro de tartaruga e nem o outro chamando o outro de elitinha, porque está passando, correndo, né? Isso eu ouvi demais. Agora no challenge mesmo, irmão, eu me irritei com um cara que gostaria publicamente de pedir desculpa, que eu nem sei quem é.
mas às vezes eu me irrito mesmo e xinguei até a 17ª geração do cara, porque o maluco pegando água do lado esquerdo de bike, né, que é um momento crítico ali para você cair, quebrar a bicicleta, quebrar uma clavícula, qualquer queda dá ruim. Você pega água, tava pegando água do lado esquerdo da via, o maluco saiu do lado direito, como se ele tivesse pegando uma corrida. Ele simplesmente cruzou a frente aqui para pegar a água do outro lado. E nem olhou para trás para ver se Jesus. tinha um ciclista vindo aqui. E o ciclista que vinha era eu com a mão na garrafa e a outra no guidão. Né? Que aí você tem que frear, virar e tirar o cara da frente e ainda xingar, né? Tudo ao mesmo tempo. Gasta uma energia da porra, né? Fazer isso tudo ao mesmo Porra, tempo. assim. Mas na hora a gente faz. E depois ele ter tido um acidente no qual ele se machucaria, eu me machucaria e talvez machucaria o cara que tá vindo atrás também. Sacou? Então é uma falta de pensamento coletivo. Aí eu falei, cara, não faça isso, não cruza da direita para a esquerda. Aí o cara ainda me xingou todo. Ah, que é isso? Quero beber água. Meu irmão, não pode fazer isso. Ah, tá bom, vai lá, Elite. Eu falei, meu irmão, vai tomar no meio do caceta de agulha, meu irmão. E a galera, meu irmão, não entende um ambiente coletivo, que cada ambiente esportivo tem as suas regras, tem as suas maneiras de ser, de você ajudar o todo. Isso é falta de educação física escolar, meu irmão. Só pode. É, cara, não se pôr no lugar do outro, né? Eu acho que isso é fundamental. Quando você tira o ego da jogada e põe. Cara, mas como é que Pensa. alguém vai se pôr no lugar do outro se ele não sabe o que é treinar 2 horas por dia, todos os dias, abdicar de várias coisas? O treinamento e o pensamento dele não vai atingir o seu. Ele não vai entender que você está naquela prova por algo, por um desejo seu particular que seja, que você está querendo fazer muita coisa naquela prova, enquanto ele está só passeando, não está nem aí para o resultado. Tem pessoas que se dedicam fortemente por uma banana e uma medalha, outras que não se dedicam tanto por uma banana e uma medalha. Cada um com seu rolê, sacou? O respeito sobre isso. Mas como é que você vai se botar na posição do outro se você não entende o rolê do outro? Existe a questão da empatia, né? A empatia, a gente só se conecta com a empatia quando a gente enxerga o outro, a vida do outro e tudo mais. Mas se você não sabe nem quem é o outro, você está cagando para ele. Se você não tem essa parte. Sim. Aí a gente vai para uma coisa mais profunda que eu tinha falado com você, sobre a religião no começo. Coisa que Jesus Cristo falava, que era sobre a compaixão, no qual você não tem que entender o outro. Você tem simplesmente que aceitar o outro e mesmo assim querer o melhor para ele. Porque a empatia parte do entendimento de você enxergar o outro, a vida do outro pela visão dele. Mas eu Entendi. não vou conseguir enxergar todo mundo, a vida de todo mundo, porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento. Eu não sei como é ser desse jeito que você é. Se você não me contar e me falar sobre tudo, para eu entender, incorporar isso. Agora, eu não preciso dessa ação. É uma ação minha de compaixão, de, cara, vamos respeitar, vamos querer o melhor para todos. Deixa eu fazer a minha vida com ela, não impacte de forma negativa na sua vida. Só que a gente vive a sociedade do cara cachorro que manda sua caceta, né? E vamos nessa. Os meus estão comigo e os que não estão comigo são inimigo. Então, que sociedade a gente vive? Como é que a gente cria alguma coisa numa sociedade dessa? E você vai pedir pro cara consciência na corrida? Tá doido, Vini? Porra, o cara tá preocupado se a urna foi fraudada ou não, meu irmão. Se o cara lá tá julgando a gente ou não, né? Meu irmão, ninguém olha para o umbigo, olha para você. Tipo, para de se preocupar com o presidente, para de se preocupar com o Xandão, sacou? Como é que tá o seu ato no seu dia a dia, sacou? Como é que você tá se comportando? Ah, não, eu tô esfaqueando o porquinho na praça. Pô, é brincadeira, meu irmão. Como é que o cara, cidadão de bem, vai esfaquear um porquinho cantando, meu irmão? Olha a ignorância sobre esse fato, essa ação, sacou? E como que a gente tá desconectado do que a gente é, do que a gente deseja, sacou? Já que a gente não busca o que a gente deseja pra gente mesmo. E a corrida não deixa de ser isso também, cara. Você tem que pensar em você. O que você precisa? O que você quer com a sua corrida? Eu tenho que correr que nem a Manu City? Eu quero com a corrida que a Manu City quer? Não tem nem a vida dela, cara, nem os cabelos longos. Eu vou querer o quê? Com o que ela quer, com a corrida, com o que ela enxerga a corrida. A corrida para mim é outro rolê, meu irmão. Então, cada um que entenda a sua corrida e corra atrás dela. É isso, uma corrida perfeita. Esse é André Achar. Cara, que papo, que conversa. Ficaria horas aí, porque a gente vai longe, né? Se deixar.
Vai. E queria te agradecer, cara, muito pelo aceite, né? Por ter participado aí desse projeto, que vem sempre me chamando convidados, profissionais, atletas, para poder agregar na construção de um corredor, né? Que é muito além do que só sair para correr. E é trazer essa consciência justamente fora da corrida, que esse é o meu maior objetivo com essas trocas. E quero muito te agradecer. Você já deu dica enorme, mas se puder dar uma última dica, palavras finais são suas. Quero muito te agradecer, manter o contato. Galera que não te conhece, que já deve ser difícil aí, né? Porque é uma das maiores assessorias aí do Brasil. Segue aí o Corrida Perfeita, canal no YouTube do Corrida Perfeita também. Quem não conhece a Sprint Now, a gente está com o YouTube também para poder passar várias lives com vários profissionais e nosso objetivo é estar agregando e somando aí nessa jornada de trazer consciência e um pouquinho de normas e leis e o como você pode desfrutar mais da sua corrida e ser feliz sem perturbar os outros, né? Com você, André. Não, só o fechamento, agradeço aí, valeu. É sempre interessante bater um papo, trocar ideia, falar sobre corrida, atingir o pessoal de uma forma diferente, conversa, isso faz mais muita parte da questão da didática, de como a gente entregar informação. Acima de tudo, eu me vejo como um professor e eu não consigo largar de ser. Então a dica final, galera, sobre a corrida amadora, é uma só. Divirta-se. E vamos nessa. Valeu, aquele abraço, boa noite, vamos que vamos. Valeu, Andrei. Tamo junto. Obrigado.